assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho, e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de Gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros, e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça, ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória pro Império. Depois da guerra, vem um momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família.
Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor. Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo. Onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa, ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem.
Ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho, e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros, e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça, ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte.
É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor. Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo, onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa: ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz:
Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. A plateia fica muda, Cômodo fica branco, mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem. Ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus, ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho, e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros, e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça. Ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado
e acabar com a corrupção que está corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor, Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus, só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo, onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa: ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo.
E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem, ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça, ele quer derrubar Cômodo, e o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem.
mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor, Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber.
As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo, onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa: ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem. Ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho, e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros, e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar.
Ele quer justiça. Ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor, Maximus reage, luta,
e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo, onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa: ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem, ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho, e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador. Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros, e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa,
mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça. Ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos. Ninguém reconhece ele, só vem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo,
um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele tá destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor. Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus, só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo. Onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades, e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa, ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem. Ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele. E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Você é o maior general do exército romano. O imperador te ama como a um filho. Você tem uma família que te espera em casa e tudo o que você quer é voltar para ela. Mas aí, de uma hora para outra, tudo desmorona. Te traem, te jogam na lama, matam sua esposa e seu filho e você vira um escravo. Parece impossível sair dessa, né? Mas é aí que começa a jornada épica de gladiador.
Maximus é um guerreiro forte, respeitado e leal. Ele lidera os soldados romanos em uma batalha brutal contra os bárbaros e vence. O imperador Marco Aurélio, um homem sábio e cansado da guerra, confia tanto nele que quer dar a Maximus o controle do império depois que ele morrer. Porque o filho dele, Cômodo, é um cara cruel, mimado e completamente despreparado para reinar. Maximus, claro, não quer poder nenhum, só quer ir para casa. Mas aí, quando Cômodo descobre que não vai ser o novo imperador, ele faz o que gente ruim faz. Mata o próprio pai, assume o trono à força e manda matar Maximus. Só que Maximus escapa, todo ferido, todo destruído por dentro e por fora. Ele corre para casa, mas chega tarde demais. Sua família já foi assassinada. Então ele desmaia, sem rumo na vida, e é capturado por traficantes de escravos. É isso mesmo. O maior general de Roma agora é tratado como mercadoria. Ele acaba sendo vendido para lutar como gladiador. Aquele tipo de escravo que tem que lutar até a morte para divertir a galera no Coliseu. A partir daí, o filme vira uma mistura de vingança, superação e batalha épica. Maximus começa a lutar e logo se destaca. Ele vira uma lenda nas arenas e atrai a atenção do povo, e até de Cômodo, que agora é imperador e vê nele uma ameaça. Só que Maximus não quer só lutar. Ele quer justiça. Ele quer derrubar Cômodo. E o melhor, ele não quer fazer isso por poder ou por vingança pessoal, apesar da dor que sente. Ele quer restaurar a honra de Roma, como Marco Aurélio queria. No meio de tudo isso, aparecem personagens importantes. Tem a Lucila, irmã de Cômodo, e antigo amor de Maximus, que também quer ver o irmão fora do trono. Tem o pequeno Lúcio, filho de Lucila, que admira Maximus e corre perigo nas mãos do tio maluco. E tem os outros gladiadores, que viram seus aliados. Tudo começa com Maximus no auge. O cara é o general mais respeitado de Roma. Ele lidera os soldados com firmeza e coragem, mas também com o coração. Os homens confiam nele. E não é para menos. Ele é o tipo de líder que luta junto com os soldados, que se suja, que sangra. E a prova disso já tá logo no comecinho, naquela batalha épica contra os bárbaros na Germânia. É chuva, é lama, é grito para todo lado. E Maximus tá lá, na linha de frente. Com tática, garra e uma espada afiada, ele vence e garante mais uma vitória para o Império. Depois da guerra, vem o momento político. Marco Aurélio, o imperador, chama Maximus para uma conversa bem séria. Ele já tá velho, doente, sabe que a morte tá próxima e confessa que quer Maximus como sucessor. Isso porque ele quer devolver o poder ao Senado e acabar com a corrupção que tá corroendo Roma por dentro. Mas tem um problema. Cômodo, o filho dele, é um poço de vaidade e insegurança. O imperador sabe que o filho não serve para liderar. Maximus, mesmo surpreso com o pedido, não quer esse fardo. Ele só quer voltar para casa, abraçar a esposa, ver o filho e cuidar das plantações. Mas Marco insiste. Só que Cômodo descobre tudo, e aí a coisa desanda. Naquela mesma noite, Cômodo vai até o pai e pergunta: "Pai, você me ama?" É uma cena tensa, carregada de medo e ciúmes. Quando ouve que não será o próximo imperador, Cômodo simplesmente surta. Ele abraça o pai e o sufoca até a morte. É aí que o destino de Maximus muda completamente. Com o imperador morto, Cômodo assume o trono sem cerimônia. Já no dia seguinte, ele se declara o novo César, do nada. E quando chama Maximus para jurar lealdade, Maximus recusa. O cara é honrado demais para se curvar a alguém que sabe que é um assassino. Só que recusar significa assinar sua sentença de morte. Cômodo, frio como uma serpente, manda os soldados levarem Maximus para o mato, para ser executado em silêncio. Mas ele não morre. Mesmo ferido, ele consegue matar os 2 soldados que iam matá-lo e foge desesperado, cavalgando noite e dia para tentar salvar sua família. Ele sabe que Cômodo não vai deixar ninguém vivo. Mas aí vem uma das cenas mais tristes do filme. Maximus chega em casa depois de dias no deserto, destruído, machucado, sujo. E quando ele entra na propriedade, é tarde demais. A casa está em chamas, a terra está queimada e os corpos da esposa e do filho estão pendurados. Simulation. Ele perde tudo e cai de joelhos, chorando, gritando para o céu, como se o mundo inteiro tivesse desabado em cima dele. Maximus, que era o homem mais respeitado de Roma, agora é só um homem quebrado. Ele desmaia ali mesmo e é encontrado por caçadores de escravos.
Ninguém reconhece ele, só veem um homem forte o suficiente para render dinheiro nas arenas. Então, ele é acorrentado, jogado numa carroça e levado como mercadoria para ser vendido como gladiador. Depois de perder tudo, Maximus está desacordado, jogado numa carroça, sujo, machucado e com o coração destruído. Ele mal sabe onde está. A última lembrança dele é a da família morta. Mas a vida não parou de bater nele, não. Ele acorda acorrentado, num grupo de escravos no meio do deserto. E aí você vê como o mundo é cruel. Um cara que já teve tudo, agora é só mais um produto sendo vendido. É aí que aparece um novo personagem importante. Próximo, um antigo gladiador que hoje é dono de uma escola de lutadores. Ele compra Maximus como quem compra um cavalo, só olhando o tamanho e os músculos. Esse aí vai dar espetáculo. E pronto, Maximus vira propriedade de Próximo. E mais, vai ter que lutar até a morte, em troca de pão e água. No começo, Maximus não quer nem saber de lutar. Ele está destruído por dentro, sem vontade de viver. Mas no mundo dos gladiadores, se você não luta, você morre. E os caras não têm dó. Ele é jogado numa arena pequena, contra um adversário furioso, e ali a coisa muda. No instinto, na raiva, na dor. Maximus reage, luta e vence. A galera em volta fica chocada. Eles não sabiam que estavam olhando para o maior general de Roma. E o jeito dele lutar não é só violento, é estratégico. Maximus não mata por prazer. Ele mata porque não tem escolha. Com o tempo, ele vai ganhando o respeito dos outros gladiadores. Tem um deles, o Juba, um cara da Núbia, que vira tipo um irmão para ele. Os dois criam uma amizade baseada na dor, na sobrevivência. Eles dividem comida, treinam juntos e sonham com liberdade. Juba sonha em voltar para ver a esposa, Maximus só pensa em reencontrar a família, no além. Próximo percebe que Maximus é diferente. E o público também começa a perceber. As lutas nas arenas menores já não são suficientes. Então Próximo decide levar sua trupe para Roma. Sim, para Roma mesmo. Onde estão os verdadeiros espetáculos, onde os gladiadores viram celebridades e onde o Coliseu é o palco dos grandes. Quando Maximus ouve a palavra Roma, os olhos dele brilham, mas não é emoção, é fúria. Ele vê aí uma chance. Voltar para Roma significa uma coisa, ele vai estar cara a cara com Cômodo, e se estiver cara a cara, pode se vingar. Chegando lá, o grupo de Próximo é escolhido para se apresentar numa reencenação de uma batalha histórica no Coliseu. É um espetáculo enorme, lotado, com Cômodo e toda a elite de Roma assistindo. E quem tá lá no meio dos gladiadores com capacete cobrindo o rosto? Maximus. O plano da encenação é simples. Os gladiadores, no papel dos bárbaros, têm que morrer de forma espetacular. Mas Maximus muda o jogo. Ele lidera os companheiros numa formação de combate real, coordena tudo como se estivesse de volta no exército e vira o jogo. Eles vencem a batalha, mesmo sendo os vilões da cena. A multidão vai ao delírio. Cômodo, assistindo de cima, fica intrigado. Ele desce para conhecer o gladiador que ousou quebrar o script. Pergunta o nome dele. E é aí que vem uma das cenas mais marcantes do filme. Maximus tira o capacete devagar, encara o imperador e diz: "Me chamo Maximus Décimo Meridius, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal ao verdadeiro imperador, Marco Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima." A plateia fica muda. Cômodo fica branco. Mas ele não pode mandar matar Maximus ali, não com a arena toda gritando o nome do gladiador. O povo ama Maximus agora. Ele é o novo herói de Roma, mesmo sendo um escravo. E assim nasce o verdadeiro gladiador. Não um lutador qualquer, mas um homem que vai usar a arena como arma, a popularidade como escudo e a coragem como espada. Maximus não é mais só um homem, ele é um símbolo. Depois que Maximus revela sua identidade na frente de todo mundo, Cômodo fica completamente surtado. Mas tem um problema. Ele não pode simplesmente mandar matar o cara. Por quê? Porque o povo ama Maximus. Os gritos de Maximus, Maximus ecoam no Coliseu. E Cômodo, que só governa com base no medo e nas aparências, sabe que precisa manter a pose. Se ele mata Maximus agora, perde o apoio da galera. Então o que ele faz? Começa a agir pelas sombras. Ele tenta controlar Maximus com bajulação, com discursos falsos, mas não adianta. Maximus não tem medo dele.
E enquanto luta nas arenas e vai ficando cada vez mais famoso, Maximus começa a se reunir secretamente com aliados que querem tirar Cômodo do poder. Entre eles, Lucila, a irmã de Cômodo, que tá cheia do medo do que o irmão é capaz de fazer, mas também tá cansada de se calar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.